Bom, estamos começando mais um. Vamos mostrar porque viemos. E antes de eu falar com o meu convidado, eu quero só apenas falar que dia 5 de dezembro, o dia que vai ao ar, né, esse podcast, é o meu aniversário, 33 anos. Meu Deus do céu, quanta coisa aconteceu, né? Olha, quando eu comecei no podcast, né? Quando eu comecei, na verdade, a internet, eu não imaginei tanta coisa que ia acontecer na minha vida, né? E eu sou muito grato a cada detalhe que vem acontecendo. O amadurecimento do Sam hoje é mostrado, né? As pessoas, elas notam isso. O Sandro do Tacaracataca, né? Que eu não deixei de ser. Não, mas eu acho que a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai mudando, vai se aperfeiçoando, vai ficando mais sério, vai envelhecendo, né? E eu sou muito grato a cada detalhe dessa minha vida, né? E novamente eu vou falar pra vocês, tá? O Sam pra mim é coragem. Eu sou corajoso mesmo, entendeu? Eu não tenho medo, né? Hoje eu escutei uma entrevista da Marília Gabriela, eu achei fantástico, que ela falou que ela vai envelhecendo, ela vai se tornando um bicho muito esquisito, né? Gosta de ficar mais dentro de casa, mais quieta, e eu acho que eu vou assinar embaixo, porque hoje, o Sandro, eu faço de tudo para chegar na minha casa, eu faço de tudo para ficar deitado, escutando meus podcasts, lendo, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Mesmo sendo sagitariano, muito louco, né? Porque o sagitariano, ele não tem essa coisa de parada, né? Mas eu consigo parar sim. Mas para mim tá sendo muito interessante, incrível, e eu sou muito grato, né? Se eu olhar para trás, eu sou muito grato pelo Sam do passado, pelo Sam agora, o Sam do futuro. Muito obrigado. Obrigado você que está me seguindo há muito tempo, desde uma época que eu tinha um brechó que chamava 12 Tribos, entendeu? Veio o brechó 12 Tribos, o Moda no Pote. Eu trabalhei muito na noite mesmo. Calma, gente, eu trabalhei muito na noite, mas num lanche que chamava Black Sheep. Muita gente me conheceu lá, né? E tive o prazer também de trabalhar, tá? Na onde a gente vai chegar agora, tá? Mas olha, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês. É o seguinte, vamos começar pelo Vitório Bortolã, que eu perguntei pro meu avô assim: vô, o senhor conhece o Vitório Bortolã? Ele falou: não, Sandro. Ele ia na praça, Torando Barros, e conversava, e não sei o quê, papapá. Aí a gente vai jogar pro Vitório Bortolã Filho, que carinhosamente muitos chamam de Gu. Olha, entendeu? Tanto que eu procurei. Gustavo Bortolã? Não, gente, peraí só um pouquinho. Eu até conversei, eu falei com o Caio que tá aqui na minha frente, falei, como que chama seu pai? É Vitório Bortolã Filho. E veio o Caio Bortolã. Que satisfação, Caio. Satisfação é minha. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. E, mas você sabia que Obrigado a todos aqui do estúdio. Não, Parabéns não. pelo estúdio, pela estrutura. O time aqui é forte, viu? E sabia, Caio, quando eu te convidei, eu pensei que você ia me negar. Por quê? Não sei. Eu falei, não, o Caio vai me negar. Eu falei mesmo. Falei assim, o Caio vai me negar, ele não vai vir até aqui. Não, não pelo estúdio, não. Não, eu falei assim, o Caio não vai vir, entendeu? Tô falei, eu mas aqui, tá tá aí, vendo? pra você aqui. Caio, me fala uma coisa. Desde o começo, a educadora, Vitório Bortolã, seu avô, que você tem um carinho, que eu vejo nas postagens. Família. Como que começou? Onde que surgiu? Você sabe me dizer? Bom, muita história? eu vou tentar resumir. Sim, por favor. As rádios no passado, as mais antigas, se você fizer uma pesquisa, tem nome de clube, ou difusora, ou educadora, ou cultura. Cultura. São nomes, inclusive, que não podem ser registrados, porque o Brasil ainda hoje tem muitas rádios educadora, muitas rádios cultura, muitas rádios difusora e muitas rádios clube. Sim. No começo eram como clubes mesmo, que tinham muitos sócios, como fosse o nosso clube, como fosse o GRAM. Okay. E o meu avô, exatamente como ele entra nessa sociedade, porque ele não é fundador da Rádio Educadora, ele entra na sociedade depois. Como se dá esse movimento, eu não sei. Eu já pesquisei. Quando meu avô morreu, eu tinha 13 anos, então eu tenho uma lembrança muito remota do meu avô. Sim. Meu avô morreu em 1990, meu pai em 97. Então, do meu pai eu lembro de muitos detalhes, mas do meu avô eu lembro muito pouco. A gente conversou muito pouco e as conversas eram da criança com o avô. Sim. Né? A gente não falava de negócios, a gente não falava da comunicação. Então, meu avô, em algum momento, entra nessa sociedade. Sim. Eram muitos sócios,
uma espécie de rádio clube mesmo, e vai comprando a parte dos sócios, até que num determinado momento, nos anos 60, ele vende a educadora para um grupo de São Paulo. Sim. E aí meu pai recompra a rádio na década de 70. Uau. Então meu pai não herdou a educadora do meu avô. E eu herdei do meu pai, mas ele não herdou do meu avô. O que eu sei da história é só isso, né? É impressionante, porque não há registros, né? Você falou que eu publico de vez em quando no Instagram fotos do meu avô, do meu pai. Sim. Não tem mais foto do meu pai para eu publicar. Meu pai morreu faz 24 anos, ano que vem completa 25 anos. Não tem mais foto. Quando meu pai morreu não tinha celular. Sim. Né? Então, quando você tirava foto da família, você tinha que levar lá no seu catique, da foto Sakura. Ou na foto Cruzeiro. Foto Cruzeiro. E revelar. Você tinha que levar o filme e revelar. Sim. E algumas fotos, inclusive, você perdia, né? Porque os olhos ficavam vermelhos, a foto ficava desfocada. Então, eu não tenho mais foto para publicar do meu pai. Sim. Acabaram as fotos. Tudo que tinha para publicar, eu já publiquei. Show de bola. Rádio do Povo. Vai o slogan. Foi o slogan durante muitos anos, a Rádio do Povo, educadora, a Rádio do Povo. Educadora. Durante muitos anos. E eu carreguei isso depois da morte do meu pai, né? Nós seguimos como a Rádio do Povo até o início dos anos 10, né? Que a gente está nos anos 20. Até o início dos anos 10 a gente usou a Rádio do Povo. Depois, quando houve a convergência das mídias, essa transformação toda a partir da internet, aí a gente muda para um slogan que é muito mais que rádio. Muito mais que rádio. Que vai mudar também. Do ano que vem vai mudar também. Educadora Estéreo Som. É um grupo? É um grupo. Hoje nós temos a educadora com todas as plataformas dela. Sim. Nós temos uma produtora de TV. Nós temos a Estéreo Som. Nós temos uma produtora de live marketing, de shows, de eventos. E nós temos 2 portais. Um que é um portal hiperlocal, que é o Elimeira, com notícias basicamente de Limeira, e um outro chamado 019, que é para notícias regionais. Na região do 019. E a gente tem outras plataformas no digital, que são as web rádios. Aí eu não saberia dizer para você quantas rádios a gente tem, mas porque são muitas marcas. Cada web rádio representa um gênero musical e um período da música. Então, no aplicativo da educadora, por exemplo, ou no Elimeira, você tem a educadora, a Estéreo Som Classic, que é um formato adulto, a Estéreo Som sertaneja, aí nós temos a Rádio Pet, que é uma coisa muito legal, que foi desenvolvida pelo Bruno, meu irmão, Sim. que não toca música, senão frequências que só o cachorro ouve. Uau. Coisa de maluco, né? Então, se você entra na Rádio Pet, o ser humano não ouve. O ouvido humano não consegue ouvir. Nossa, que interessantíssimo. Nossa, Bruno. Nossa, de verdade isso aí, eu não sabia disso. Isso tudo é criação do Bruno, né? Esse projeto é desenvolvido pelo Bruno. O nome da rádio no nosso menu, é Rádio Pet. Rádio Pet? Rádio Pet. Vou procurar. Pode procurar. O Bruno, você tem cachorro em casa? Eu tenho. Então, o Bruno outro dia, comprou um cachorro. O Bruno casou e comprou um cachorro. Show. E o cachorro estava agitado e ele fez esse teste com o próprio cachorro. É uma coisa de louco, né? Porque o humano não vai conseguir ouvir. Sim. Mas as frequências são ouvidas pelo cão, pelo pet e podem até... há um estudo científico, porque senão parece conversa de maluco, sim, né? Sim. Mas há um estudo científico por trás disso. A frequência é ouvida pelo cachorro, que pode se acalmar. Eu preciso perguntar para ele se o gato também se funciona do mesmo jeito com o gato. Sim, mas você vai ter que pesquisar com o cachorro, isso aí. Com o cachorro funciona. E aí tem a rádio do 019, e aí tem formatos de pop rock anos 60, rock anos 70, com um cardápio bem grande de web rádios que só tocam, como se fosse o Spotify, só tocam música. Sim. E não tocam comerciais. Você dorme, Caio? Eu durmo, com Pats, mas eu durmo. Já tomou Pats, não? Nunca! Verdade. Eu não vou dizer que eu recomendo. Então, por favor. Porque eu não sou médico. Isso, mas o Pats é um sublingual.
Mentira. Puta que pariu. Verdade. Nossa, você nunca tomou Pats? Nunca. É melhor que chocolate. Não, eu vou ter Bom que pra procurar. caramba. Não, eu vou ter que procurar. E me fala uma coisa. Que eu dormia muitas horas, mas o meu sono você ficava fritando na cama, né? É péssimo. Então eu nunca tive problema em dormir muitas horas, 7, 8 horas. Mas eu sempre fiquei fritando na cama. Aí meu médico, por favor, procurem um médico. Por favor. Até porque esse remédio só vende com receita médica. Sim. Pats, é um sublingual, você dorme 6 horas, você só acorda... 6 horas. Você só acorda na hora de mijar, daí dá uma Aí mijada já se levanta aí começa e vai, a vida. Né? Responsabilidade. Você sentiu, pai, você sentiu essa responsabilidade para você continuar tudo isso? Sam, é bacana você estar tocando nesse assunto, porque isso foi conversado dentro de casa, né? Com Sim. meus irmãos, um pouco com a minha mãe, com namorada, mas nunca publicamente. Eu peço desculpas, Não, tá? eu gosto de falar disso. Sim. Quando meu avô morreu, eu tinha algum contato com ele, mas eu tinha 12, 13 anos. Sim. E meu pai morreu quando eu tinha 19. Então já faz mais tempo que nós dirigimos as empresas. Sim. Do que, se você fizer um cálculo de tempo do meu pai como diretor da Educadora e da Estereosom, ele dirigiu a Educadora e a Estereosom menos tempo do que nós dirigimos. Do que vocês todos. Né? Uau. Então, eu posso dizer para você que eu sinto muita saudade do meu pai, principalmente do meu pai. Sim. Que é uma lembrança muito querida e muito terna, né? Outro dia eu contei para uma amiga e para um amigo que de vez em quando a gente publica vídeos no Instagram e aí eu achei na memória do Instagram, não do celular, vídeos que eu havia publicado há alguns anos. E um desses vídeos é um vídeo do meu pai, num programa chamado Cidade contra Cidade. Cidade contra Cidade. Do SBT. Sim. Na época era apresentado pelo Gugu, de 1988, que deve ser o ano que você nasceu. Sim, isso mesmo. Então. Mas eu vi a sua publicação. E você é do 5 de dezembro, De né? dezembro. Minha mãe é de 7 de dezembro. 7 de dezembro. Minha mãe faz aniversário 2 dias depois de você. Isso. E em 1988 era um programa em que as cidades disputavam, né? Cidade contra cidade, no SBT. Que na época era TVS, estava começando a ser usado a marca SBT. E eu consegui, de uma maneira muito curiosa, esses vídeos. Eu não tinha esses vídeos, eu consegui pelo Facebook. Limeira disputou 2 programas contra a Americana. E aí uma das provas era bater pênalti. Tinha o batedor de pênalti e o goleiro de cada cidade. Sim. Então, e o batedor de pênalti de Americana, que batia pênaltis no goleiro de Limeira, e vice-versa. Sim. O batedor de pênalti de Limeira, que batia pênaltis no goleiro de Americana. Americana. E esse cara que bateu os pênaltis por Americana chama Marcos Talasso. E por um acidente eu achei esse cara no Facebook. Entrei em contato com ele e contei da minha história. Falei, meu pai é que tinha levado Limeira no Cidade contra Cidade, eu não tinha gravação, eu estava vendo que ele tinha publicado, né, no perfil dele no Facebook, se ele podia me mandar as cópias do programa. E ele me mandou. Daí, das cópias do programa, eu acabei copiando da tela do computador. Sim. Esse vídeo. Então tem alguns trechos do meu pai que eu já publiquei no Instagram. Eu cheguei em casa e eu estava olhando um vídeo do Nando Reis, que vai fazer um show em Limeira no dia 15 de janeiro. No ano que vem. A gente está terminando o ano, né? Então, para quem assistir esse programa em 2022, o show é em janeiro. Em janeiro, por favor. De 2022. E aí eu achei um vídeo do meu pai e eu comecei a ver aquele vídeo. Eu vi aquele vídeo, deve dar mais ou menos 1 minuto, umas 20 vezes em sequência. Que coisa maluca, né? Eu assistia, voltava, via de novo, voltava, via de novo, voltava, via de novo. Fiquei ali vendo. Você é muito observador, Caio. Não sei se é a observação, mas quando eu ia me tornar, né, até pela idade, quando os filhos se tornam, de fato, amigos dos pais, né? Sim. Que eles conseguem conversar mais ou menos no mesmo nível, né? Sim. Com 20 e poucos anos. Porque antes é moleque, né? É adolescente, é criança, né? Você não quer nem sair com os pais, né? Esse é o toque do adolescente. Quando eu estava virando amigo do meu pai, amigo da gente conversar sobre todos os assuntos, eu já era muito adulto, com 19 anos, meu pai morreu. Então, eu sinto muita saudade. Você perguntou de responsabilidade.
Eu acho que a responsabilidade é a responsabilidade do negócio. Sim. E seria, tendo eu herdado o negócio como eu herdei, e seria se eu não tivesse herdado o negócio, né? Eu não acho que seja um peso ser neto do Vitório Bortolã e ser filho do Vitório Bortolã Filho. Eu acho que é uma honra, né? Eu tenho muito respeito pela tradição, pelo sobrenome, Sim. mas isso não resolve a nossa vida, né? Se a gente analisar com frieza, meu avô morreu em 1990. Ok. Quando meu avô morreu, você tinha 2 anos, 3 anos. Sim. Então, a cada 10 anos renova-se uma geração. Sim. Uma geração de 10 anos não tem ideia de quem foi meu avô. Uma geração de 20 anos não tem ideia de quem foi meu avô. E a turma dos 30 anos também não tem. Vai se lembrar do meu avô quem tem 40 anos ou mais. Né? Sim. Com 40 anos ou mais vai se lembrar um pouco, com 50 anos ou mais vai se lembrar um pouco mais, e acima dos 50 anos vai se lembrar mais ainda. Se meu avô tivesse vivo hoje, ele teria ele morreu em 90 com 74 anos, ele teria 106 anos. Estamos em 2021? 2021. Então, ele morreu há 31 anos, ele teria 105 anos. 105. Em 2022, 106 anos. Então, imagina como a gente está distante disso, né? Sim. E o meu pai é mais ou menos a mesma coisa, né? Porque meu pai foi para a política, mas ele não teve a visibilidade que meu avô teve na política, né? Sim. Meu avô foi vereador 7 vezes, foi vice-prefeito, foi suplente de deputado. Meu pai não, meu pai foi vereador 2 vezes e meu pai não apresentava programas, né? Então era uma figura mais discreta, era uma figura era mais na dele. Meu avô era mais barulhento. Isso. Foi isso que meu avô falou pra mim. Falou, Sandro, ele chegava e agitava mesmo. Não tinha medo, não, ia lá. Mas de uma cidade muito diferente da nossa, né? Hoje a gente reclama, por exemplo, que caramba, a internet não tá boa. Sim. Né? Putz, 4G não tá legal, ou então o Wi-Fi do lugar não tá legal. Sim. Na época do meu avô tinha passeata, porque a cidade não tinha iluminação pública. Sim. Então você vê a distância, né? Ele coordenou uma passeata na época que era a passeata das velas. Que as pessoas saíam com um pires e uma vela, segurando essa vela, sim, porque não tinha poste, não tinha iluminação. Você tem ideia do que é isso? Não tinha. A cidade terminava, acho que ia até a Boa Vista, né? Não tinha Nossa Senhora das Dores. Não. Serra 1, 2, 3, 4, não tinha Belinha, não tinha Ernesto Kiel, não tinha Hipólito, não tinha. Não, imagina, os condomínios, então nem. Limeira devia ter naquela época, acho que nem prédio tinha. Talvez o edifício São Jorge na Rua Tiradentes. O São Jorge está sempre ali. Era o único, né? É o São Jorge, né? Da praça é o São Francisco, São Francisco, tem o Fumagalli. E o Eldorado ali na praça, né? Isso mesmo. Acho que o primeiro de Limeira foi... E o Guidotti, um pouco mais abaixo, né? Que são os prédios mais antigos de Limeira. Naquela época não tinha nem poste na rua. Quanto mais prédio. Sim. Quanto mais condomínio fechado. Sim. Né? Isso é realmente muito antigo. Não, sim. Então eu tento trazer esse legado com o maior respeito possível, total, com o maior cuidado possível. Agora dizer que meu avô me disse faça de tal forma, não disse. E mesmo meu pai não tinha expectativa nenhuma que eu fosse para o negócio. Meu pai queria que eu fosse médico. Uau. Né? Então a gente sentava para falar do negócio, mas a partir do ponto de vista dele, das coisas que ele gostava de ouvir, dos programas que ele gostava de ouvir, dos apresentadores que ele gostava. Mas a gente nunca falou sobre futuro. O que a gente vai fazer no futuro? Né? Até porque meu pai não achava que ia morrer. Meu pai morreu com 52 anos. Sim. Então, imagina, eu estou com 44. Eu não penso em morrer rápido. Não, por favor, não. Eu penso em durar 80 anos. Então, eu acho que eu também não falaria com meu filho, com 50 anos, eu não falaria com meu filho sobre o futuro do negócio, né? Sim. Eu ia cuidar de outras coisas, outros assuntos, né? Não, mas eu achei muito interessante, sabe? Porque você me falou, você acabou de falar, né? Que é uma pena, viu, Caio? Eu fico com a pena que as pessoas, assim, da minha geração, tá? Eu tô com 33. Não conheçam algumas coisas que eu gosto de falar. Por exemplo, eu adoro... Por exemplo, teve um dia que eu citei na roda de amigos o Fábio Jacon. Teve gente que ficou boiando. Cara, o cara é um puta artista. É isso. Um mega artista. Tem que ser respeitado. Você sabe que eu tenho uma história muito boa com o Fábio Jacon.
não só eu vi, muita gente viu, porque a gente estava num lugar público. Na década de... Final da década de 90, eu acho. Sim. 99, talvez 2000. O Jota Quest veio se apresentar em Limeira. Você conhece essa história, não? Não, do não Jota conheço. Quest? Essa história, eu não vou dizer que eu fui testemunho ocular da história inteira, mas um pedaço dela eu acompanhei. Porque o Fábio, na época, falava-se muito de um namoro dele com o Miguel Falabella, né? Nossa, muito. Que até hoje eu não sei se aconteceu, se Olha, não aconteceu. eu li a biografia do Miguel Falabella, falando em voz alta, e realmente ele cita um amigo de Limeira. Um amigo de Limeira? Isso, ele fala. Então a amizade pelo menos teve, né? É um amigo de Limeira. Ele fala com muito carinho nessa E aí, quem fez esse show, acho que 99, 2000, lá no ginásio do nosso clube, foi o Galba. Você conhece o Galba, não? Não conheço. O Galba também tem uma puta história legal. Você pode trazer ele aqui que vai dar horas de... Gostei disso. O Galba é contemporâneo do Roberley. Ah, o Roberley, todos nós conhecemos. Nossa, bastante, e bem, né? Bastante. O Galba acho que é um pouco mais novo que o Roberley. Mas o Galba fazia grandes festas com uma empresa que ele tinha na época chamada Nox Promoter. Então eu já ouvi falar. Ok. A Nox Promoter fazia umas puta festa fantasia no Limeira Clube e no Novo Hotel, que hoje é Carlton Plaza. É o Carlton Plaza. E o Galba também fazia shows. Ele fazia o Motorcycle, que eu acho que ele faz até hoje, lá no Horto. No Horto. E ele trouxe o Jota Quest para cantar no nosso clube. E os quadros, acho que as esculturas do Fábio, sim, decoraram o camarim do Jota Quest no ginásio do nosso clube. E o Rogério Flauzino viu aquilo e ficou... Pô, tá louco com o trabalho do Fábio. Sim. E depois disso, há 33 anos, eu acho que você era menino, mas talvez você se lembre. Para mim, foi o melhor bar da história de Limeira. Frequentei pra cacete também. Sinto muita saudade desse bar do Hard 1. Hard 1, ok. Que hoje é Hard Garden. Naquele mesmo lugar, naquele mesmo endereço. Mas eu tô falando do Hard 1. Tá. Né? Era escritórios, daí o Chico e o Rafael começaram o Hard 1. Começaram nessa época também, 96, 97. Ok. E era muito bacana. Você não vai lembrar, você tem 33 anos, você tinha 6, 7 anos na época. Sim. Né? E um pouquinho mais, acho que 9, né? Você é de 88. Mas você não ia no bar, né? Não. 9 anos você não... Não, mas eu cheguei aí antes de fechar, tá? E aí a gente tomava chopp na rua. Olha que loucura, olha como o mundo era diferente. Aquilo ficava cheio de gente... ali no cruzamento da 7 de setembro, com a 13 de maio. 13 de maio. E os garçons eram o Gomes, que tá com eles até hoje, tá no Hard 2, né? Tá no Hard 2. E o Galo. Você conheceu o Galo, não? Não conheci. O Célio, o Galo que infelizmente morreu. Foi atropelado recentemente e morreu. Pois é, terminou o show no nosso clube, e aí a minha turma da época foi pro Hard 1. A gente foi comer alguma coisa lá e tomar um chopp, tomar uma cerveja. Mas deu mais ou menos meia hora, chegaram no Hard 1 juntos, o Rogério e o Fábio. Uau. O Fábio Jacon. Uau! E acho que a partir disso começaram também uma puta amizade, porque o Rogério gostou muito das obras do Fábio. Sim. Que era uma coisa muito moderna para a época, né? Era muito diferente. Eu digo que o Fábio, ele pensava além do tempo dele. Era muito louco, né? Por exemplo, tem eu acredito que deve estar em algum lugar da prefeitura esse acervo. Tipo assim, tem alguma coisa. O acervo dele? Porque o acervo dele fica com a mãe dele. Uhum. Eu já perguntei para ela fui muito ousado de falar para ela que eu queria um quadro. Ela falou que não tira da casa dela. Que ele tinha um ateliê ali na rua Santa Josefa, né? Santa Josefa, isso mesmo. Mas aí quando aconteceu tudo o que aconteceu com o Fábio, o falecimento do Fábio, ela pegou tudo e levou para casa. Tá tudo lá dentro do quarto dele. Era meu sonho ter... Nossa, tem uns quadros dele que é metade do rosto. Uhum. Meu sonho é ter aquele quadro. Entendeu? Então tem muita coisa do Fábio. Não é uma área que eu domine, né? Dos marchands, né? Que avaliam quadros, né? Sim. Mas eu acredito que essas obras vão valer muito dinheiro daqui a um tempo, né? Muito. Se a família um dia quiser colocar à venda, fazer a exposição. Que tem num museu na Europa. Um quadro dele. Mas isso aí é uma informação que eu joguei aqui, depois eu vou dar uma pesquisada, porque me falaram. Você lembra da Bombata? Bombata.
Então, eu fico falando para você, eu fico fazendo conta. Eu lembro que a Bombata foi inaugurada em 2002. Sim. Aí você já tinha 14 anos. 14 anos. Mas você chegou a frequentar domingueira na Bombata? Sim, com certeza. Não queria comentar que eu tinha carteirinha falsa. Mas comentei já aqui já. Mas enfim, já foi, bem, né? Tá tudo ótimo. Eu acho, para minha geração, se perguntar isso para qualquer pessoa da minha geração, eu acho que as referências vão ser as mesmas. Todo mundo vai falar que o melhor bar de Limeira foi o Hard 1. Sim. E que a melhor balada de Limeira foi a Bombata. Bombata. Né? Com todo o respeito a todo o resto que aconteceu, né? Limeira teve a Weekend. A Weekend você não deve ter conhecido. Não, Weekend não. Na época do Roberley Cidade, né? No auge do Roberley, com casa noturna, né? Porque depois o Roberley foi fazer festas... As festas. Fudidas, né? Não, aquela festa fantasia que ele fazia no nosso clube, fica quieto. Aliás, eu falei da festa fantasia, acho que o Galba fazia, o Roberley fazia também, eu não sei se eles fizeram juntos. O Galba fazia, na época eram festas temáticas, né? Então tinha baile da máfia, noite country, baile de carnaval, na época ainda era bom. Sim. E o Roberley fazia Dreams, né? Festa fantasia também, uma puta festa, né? Não, era maravilhosa, aquela festa não tinha fim. Não, era fantástico. E na Bombata, se eu não estiver enganado, tinha peça do Fábio Jacon. Eu acho que ele fez, não sei se murais ou se peças de decoração. Nos banheiros tinha também. Tinha nos tudo. lustres, né? Isso, era muito... tanto que ele tinha agora, se eu não me engano, eu acho que no jornal, em algum jornal, ele tinha uma coluna? Uma coluna. Eu não lembro qual, entendeu? Mas eu lembro que tinha um jornal que ele tirava foto, ele era Rosters. Nossa, ele era pá, entendeu? Uma coluna social do Fábio, não lembro. Do Fábio. É circulando, não sei, eu me esqueci. Eu lembro da Tininha. Não, a Tininha. A mãe de todos, então, né? Eu acho que a Tininha, é igual eu falo pra todo mundo assim, Caio, ó, de verdade mesmo. Digitais influencers que não saber quem é colunista social tem que sair fora. Porque o colunista social começou ali. Sam, não vão saber, Sam. Eu perca fico tempo com isso. Triste. Eu fico triste porque, não falar... Porque um dia eu encontrei, né, o Rubem. E o Rubem foi muito fantástico comigo. Foi na Bela Capri. Foi numa festa da Bela Capri. Ele chegou em mim e falou assim pra mim assim... Tenho um carinho muito grande por você. Viu? Antes ele fez todo aquele show, olha o corpinho, não sei o que, joga perfume na nossa cara, faz toda uma cena toda, entendeu? Aí ele falou pra mim, e ele falou sério, ele olhou pra mim e falou, Sandro, eu tenho um carinho muito grande por você porque você respeita a gente. E eu falei, mas não tem como não respeitar, cara, vocês foram os primeiros. Eu respeito quem chegou primeiro. A dona Tininha, o seu Arlindo, doutor Arlindo de Salvo, que era o esposo dela, né? Sim. Que, enfim... Eu não cheguei a conhecer Dona Tininha era professora de português. Doutor Arlindo de Salvo era, salvo engano, advogado, mas um homem fino, elegante, um homem fino, na acepção do termo. Sim. E depois deles vieram a Rosiane Tanque, sim, a Denise o Rubem e o Amaury. Sim. E também depois surgiram outros, né? A Jo Barbosa. O Beto Paraqueda, que também faz isso, é um puta de um batalhador, num outro segmento, né? Num outro nicho, né? Mas eu acho incrível. Caio, eu falo assim, que eu tenho 33 anos, mas igual nós estávamos conversando em off, né? Na sala ali, eu gosto de conhecer. Eu gosto de conhecer quem é aí, ó. A gente brinca, né? Hoje eu não falo mais antiga. Eu falo quem é vintage. Eu gosto dos vintage. Porque tem história pra contar, meu. Tem conversa ali, entendeu? Então, é igual eu falo pra todo mundo. Se você não souber, você tá aí na internet fazendo publi aí, você não saber como era o publi antigamente, meu queridão, ó, você tá errado, entendeu? Porque, meu, a gente tem que entender. Eu acho que tem toda uma história, uma trajetória pra chegar até aqui, né? Igual você... Eu também acho, eu concordo com você. Sim. Mas, por outro lado... É uma questão geracional, né? Sim. A cada 10 anos, uma nova geração. Então, o seu olhar de mundo é diferente do meu, sim, que é diferente de uma pessoa mais velha do que eu, que é muito diferente dessa geração que você está citando os influencers de hoje, com 20 anos, às vezes com menos de 20 anos. Sim. Né? Cara, é uma outra pegada. Sim. O mundo muda numa velocidade, a tecnologia evolui também numa velocidade que a gente não consegue acompanhar. É mais ou menos como se eu disser para você que é impossível que você assista tudo que tem na Netflix. Sim, pelo amor de Deus. Né? Não entre nessa porque você não vai conseguir assistir. Não. Se você viver para isso, você não vai conseguir
assistir tudo que tem na Netflix. Então, eu acho que o mundo evolui. Eu também acho lamentável que profissionais novos, que essa geração nova não dê muita bola para quem passou. Mas eu acho que é uma característica da geração, que você não vai conseguir mudar, não. Não, né? Não vou, Não. não adianta nem eu ficar Nem bravo, perca né? tempo. Não, nem nem perca vou ficar tempo. bravo, não. Caio, você dentro da... Qual foi a necessidade de você abrir o microfone para você dentro da educadora? Você sentiu alguma necessidade? Você quis... Como que foi para você? Como eu comecei? Como você começou? Eu estou olhando aqui porque tem uma mensagem aqui que a gente vai fazendo e... Não, por favor, é porque eu tô sem meu celular aqui. Quero saber se é alguma coisa grave. Sim, não, porque então, eu tô me sem desculpa. Não, imagina. Mas não é que eu não estou prestando atenção no que você me perguntou. Mas eu comecei com 1989, 12 anos. Eu treinava basquete no nosso clube. Sim. E aí tinha um cara chamado Oswaldo Davoli, que está no ar até hoje, que cuidava da equipe de esportes da educadora. E um dia, por economia, acho que para não ter que pagar um repórter, falou, você não quer cobrir o time de basquete? Na época não era nem a Winner, era o nosso clube. Falei, eu quero. Era nosso clube? Nosso clube. Era um time bom de basquete. A Winner foi mais longe. A Winner foi campeã paulista, jogou campeonato sul-americano, foi campeã brasileira. Mas o time do nosso clube foi um time muito bom. Foi um time poderoso. Chegou a ser terceiro lugar no campeonato paulista. Em 88. 88. No ano que você nasceu. Tudo aconteceu em 88? Tudo aconteceu a partir de 88. Em Então eu comecei a ser o repórter setorista do basquete de Limeira. Show. E aí, logo depois, eu fui chamado para participar de um programa de um jornalista clássico aqui de Limeira chamado João Batista Petrelli. Você fala, né? Do meu avô, talvez eu tenha absorvido muito pouco, né? Do meu pai, mais. Agora, do Petrelli, muito. O Petrelli me pegava pelo braço, né? Eu tinha 13, 14, ele morreu quando eu tinha 15 anos. E ele era conhecido como professor. E o Petrelli era um tipo que hoje você não encontra mais, né? Era um cara discreto, era um cara elegante também, como era o Dr. Arlindo. Era um cara inteligente, culto, com gostos refinados, né? Numa Limeira, naquele momento, uma Limeira que não entendia o Petrelli. Porque o Petrelli era um cara à frente do tempo dele. Sim. Era uma coisa maluca. O Petrelli dizia, em 1990, que o futuro do rádio, na época, seria a informação. Né? Ele já não acreditava no rádio musical. Ele acreditava no rádio que dava notícia. Em 1990, há 31 anos. Ano que vem faz 30 anos da morte do Petrelli. O Petrelli morreu em agosto de 92. Ninguém dava bola para ele. Porque na época não se imaginava que a notícia fosse ter o tamanho, a importância, a relevância que hoje tem. Sim. Né, para o rádio, para a televisão, nas plataformas. Então ele estava muito adiantado. Né? O legal você certamente deve conhecer o Cláudio Zalaf, advogado. Sim. O Cláudio fala o seguinte, você não tem a minha idade, mas eu já tive a sua. Nossa, né? Meu Deus! E isso é muito legal, né? Porque ele está cheio de razão, está coberto de razão. Você não tem a minha idade, mas eu já tive a sua. O que isso quer dizer, em outras palavras, que com o tempo você começa a perceber coisas que você não percebia antes. Sim. Então, hoje, eu consigo ver que o Petrelli estava certo há 30 anos. Pô, há 30 anos o cara estava... À frente do seu tempo. Profetizando um negócio que aconteceu. E queria acontecer muito tempo depois, né? E o Petrelli, infelizmente, não viu a internet. Né? O Petrelli, para você ter uma ideia, se ele tivesse vivo, ele morreu muito novo também. Grandes referências da minha vida morreram muito cedo, né? Meu pai com 52 anos e o Petrelli, eu acho que com 52 também. Se não tinha 52, tinha 54, 55. Era uma diferença pequena. Então, hoje o Petrelli, estando vivo, estaria com 85 anos, 86 anos.
seria mais ou menos como o Boris Casoy. Boris Casoy você sabe quem é. Sim. Então, o Boris Casoy também é um senhor de 80, hoje 81, 82 anos. Sim. Mas aquela elegância, aquela maneira de conduzir, o Petrelli tinha nos anos 90. O Petrelli era correspondente do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo. Naquela época, eu ia com o Petrelli, eu menino ia com o Petrelli no Limeirão ver a Inter jogar. Show. Terminava o jogo, o Petrelli ia numa sala do Limeirão. Sim. Tinha uma máquina de escrever, ele escrevia a matéria. Quando ele terminava de escrever a matéria, ele ligava para o Estadão, telefone fixo. Sim. Ele ditava a matéria para a pessoa no outro lado. Ditava. Na noite desta quarta-feira, vírgula, a Inter de Limeira venceu o São Paulo por 2-0. Ponto final. Meu Deus. Parágrafo. Vamos começar outra linha. Ponto. O primeiro gol da Inter foi marcado aos 22 minutos do primeiro tempo por fulano de tal. Nossa, que incrível. Ele ditava a matéria e eu ficava ali. Moleque, né? Ficava sentado ouvindo o Petrelli ditar as matérias pelo telefone para o Estado de São Paulo. Sim. Porra, hoje é inimaginável. Um repórter do Estado de São Paulo hoje sai na rua com o celular. Com o celular, muito rápido, prático. Faz a transmissão ao vivo, grava a entrevista, passa a entrevista pelo WhatsApp ou por qualquer outra plataforma. É tudo muito mais rápido. Sim. Então, quando você fala dessa meninada que está chegando agora, eu acho que seria melhor para eles mesmos conhecerem um pouco do passado. Não para copiar o que os caras fizeram no passado, mas para terem referências, né? Porque esse pessoal realmente não tem referência de porra nenhuma. Não. Mas eu entendo que eles não se preocupem com isso, porque é tudo tão mais fácil hoje. Tudo mais fácil, né? É muito mais fácil. Então você vai dizer que um repórter de Limeira, num jogo da Inter de Limeira, ficava até quase 1h da manhã, depois de escrever a matéria na máquina de escrever, pelo telefone passando a matéria, porra, é inimaginável. É surreal. É surreal. Você falar de LP para uma menina de 20 anos hoje, não. Você falar de CD para uma menina de 20 anos, ela não sabe o que é para um menino. Não. Vai chegar para uma... Eu tenho amigos que têm filhos de 15 anos. Eles não sabem o que é um CD. Não. Eles não sabem o que é um LP, uma máquina de escrever. Não sabem o que é um pendrive. Um pendrive, que eu já coloquei muita música dentro de um pendrive. Então, entendeu? Eu copiava em CD, eu copiava em fita cassete. Pô. Fita cassete. Você tinha que esperar tocar o lado inteiro. Sim. Para depois trocar. Era isso mesmo. Aí depois de uma época tinha o auto reverse, que tocava um lado, depois sim, o auto tocava o outro. reverse, ok. Caio, sabia que, pra mim, você estando aqui hoje, é muito interessante, porque... Falando só de coisa velha, né? Não, mas eu tô adorando, gente. Eu tenho certeza que muita gente vai falar, sabe por quê? Porque eu vou falar agora do lado do Caio. O Caio aqui falou pra mim, a comunicação que tá no sangue, não adianta você querer fugir. Eu sim, acho que todos isso vocês... tá mesmo. Tá no sangue. Mas e o lado, Caio, empresarial, eu sei que Dona Nadir está lá também na estéreo. Não tá mais, né? Não tá ela mais, esteve conosco durante sim. muitos anos, mas a pandemia mudou tudo, inclusive mudou tudo. Porque minha mãe é grupo de risco, né? Sim, então ela sim. teve que ser afastada, mas ela teve uma contribuição muito importante pra gente nesses anos todos, porque ela tinha a chave do cofre, né? Sim, dizem que você deve entregar a chave do cofre para uma mulher, né? Isso. Que a mulher sabe cuidar melhor do dinheiro do que o homem. E né? me fale uma coisa pra mim, quantas famílias o Grupo Bortolã hoje carrega? Famílias. Olha, a gente, entre diretos e indiretos, quase 50. Uma responsabilidade. Nesse mundo que está mudando, né? Naquela velocidade que a gente não consegue acompanhar. Eu me lembro de uma senhora que ela fazia o café. Por que eu me lembro dessa? Vamos falar, gente. Vamos aqui, volta aqui. É o seguinte, o Sandro, eu passei pela Estéreo Som, porque eu sou desses, né? Nossa, eu já passei por tanto lugar, né? Pesado isso. Você não quis ficar na Estéreo Som, né? Não fala assim. Não, mas é verdade, você não quis ficar assim, na Estéreo Som. Não fala assim que a gente fica triste. Nós tínhamos um projeto que você não quis fazer. Não, mas foi assim, preste bem atenção, Caio. Eu cheguei lá, entendeu? Molecote de tudo, é por isso que eu falo. Um amadurecimento é incrível. Pra mim foi sensacional. Pra mim chegar até a Estéreo Som foi muito incrível também.
Entendeu? Hoje eu falo para muitas pessoas que eu passei pela Estéreo Som. Sim. E eu passei mesmo, porque eu tive que conhecer o que era a rádio, me escutar, porque eu fiz pessoas gravarem para me escutar. Essa voz que fala aqui, gente, eu parecia um galinhão. Agora tudo mudou, cara, entendeu? Então eu acho muito fantástico isso. E eu sou muito grato pelo... Era um programa da meio-dia, é isso mesmo? Não. Você fez o programa da tarde, Da né? tarde. Da Estéreo Som, acho que 2 da tarde, das 2 às 4. Das 2 às 4. 5. Não, das 2 às 4. Das 2 às 4. E foi muito interessante pra mim. Quem era? cara. Com Cezinha? Não. Com a Debbie? Não, era com um menino. Esqueci o nome. Ele E não tá mais com- agora. com Tá na Robinho? Fox. Gabriel. Gabriel. Então, pra mim, foi muito legal estar ali dentro. E tinha uma senhora que ela fazia um café tão delicioso. E olha, eu não tomava naquela época. Eu acho que é a mesma, a Vânia. A Vânia, mesma isso. que tá lá hoje. A Vânia. A Vânia. E olha que interessante, né? A gente carregar pessoas assim não queridas. Você carrega uma galera muito antiga lá. A Dora, que é a nossa funcionária mais antiga, hoje não se usa mais funcionária, né? Colaboradora mais Pelo antiga. amor de Deus. Você toma café, Caio? Não, obrigado. Mas a Dora está conosco há 68 anos. Para com isso. Ei, Dora. A Dora é aposentada, né? Não, a Dora está se aposentando pela segunda vez. A Dora também teve que ser afastada pela pandemia. Mas eu acho que a Dora, ela Já não tomou, sai de lá. já tomou a terceira dose? Não. A gente está planejando um retorno dela aos poucos. Que ela tem 82 anos, a mesma idade da educadora. A educadora é de 1939. A Nossa. educadora vai fazer 83 anos. A Dora também. A Dora está na educadora desde os 14. Meu Deus. Nossa, eu fiquei chocado. É. Eu acho que Me mandou uma mensagem outro dia, Caio, já tomei a terceira dose, eu quero voltar. Mas aí a gente tem um puta medo, né? Porque a Dora tem uma saúde, graças a Deus, uma saúde maravilhosa. Ela mora na Vila Queiroz, ela vai a pé. trabalhar Vai a pé trabalhar. e a molecada reclamando. É. Ah, tá. Ela E sai na- ali da Vila Queiroz, na altura lá da igreja da Vila Queiroz, da igreja Nossa Senhora Aparecida. Sim. E ela caminha aquele trecho todo da Laranjeiras até a rotatória, passa pela rotatória, sobe aquela subida que cansa fazer de carro, aquela subida, ela sobe, daí ela volta de ônibus. Mas ela muitas vezes vai a pé. A Dora a Dora, ela sabe tudo ali, né? Tudo. Ela sabe tudo. Tudo. Meu Deus do céu. Só que a gente cuida dela no sentido de não expô-la, né? Agora tem uma nova variante, né? Você Sim. não sabe o que vai ser da Omicron. É o Micron. Então nós estamos cuidando de tudo para que ela não seja exposta a nenhum tipo de risco. Sim. Mas ela continua trabalhando com a gente continua conversando com ela há 68 anos. Meu Deus, 68 anos. Mais 2 anos ela se aposenta pela segunda vez. Pela segunda vez. Incrível isso. Mas E eu acho que ela vai durar muito, inclusive, né? Sim. Por essa atitude saudável que ela tem, né? Nunca bebeu, nunca fumou, caminha a cidade inteira. Ela tem todo um cuidado. Ela Tem. Isso é fantástico. Mas você carregando, você carrega ali não só Dora, como... É Dora, né? Desculpa, é Dora. Eu acho que eles me carregam, Sam. Não, sim, com toda certeza. Não, mas eu acho muito bacana ter pessoas assim, porque eu adoro quando as empresas têm uns colaboradores que estão ali há tanto tempo. É. Cezinha, quanto tempo que Cezinha tá lá O dentro? Cezinha tá lá na passagem atual desde 2015, desde 2005. Ó, Há 16 anos, mas ele começou na Estéreo Som nos anos 80. Mas a Heloísa está lá há 38 anos. Tem profissionais como o Ivan, na segunda passagem há 7 anos, na primeira passagem mais 5 ou 6. sim. A Mariana está há mais de 10 anos, a Cris está quase 20 anos, a Dani está quase 15 anos. A Mariana, quanto tempo A tá lá? Nani entre idas e voltas há mais de 10 anos. A Mariana, desde 2000, a primeira passagem em 2007 e a segunda passagem agora desde 2010. Olha, fantástico. Sabe o que eu acho interessante? A voz da Deb, ela ficou tão focada ali dentro da Estéreo Som, sabia? Eu acho tão interessante isso, Caio. É isso que eu gosto do lance da rádio, é escutar a voz.
Eu acho fantástico o lance de escutar a voz. Eu acho incrível isso. Né? E falando de escutar a voz, deixa eu falar uma coisa pra você. Por que você é tão bravo no seu programa, Caio? Eu não sou bravo. Ah, para, meu. Vamos bater uma realidade aqui. Sou eu acho bravo. tão bacana, sabia? Eu acho muito legal quando eu ligo o rádio, você tá lá. Meu medo, eu fico. Nossa, não passa nem Wi-Fi. Eu disse, quer ver ele soltar o Sandro? Eu fico assim, será que ele solta? Eu falei assim, meu Deus, teve um dia que eu tava escutando e você falava, eu falava, meu Deus. Por que eu tô falando isso? Porque é muito interessante a gente falar. Igual a gente conversou ali na salinha, antes de a gente entrar aqui na nossa conversa, que igual todo mundo imagina o Sandro. Quando você assiste o Sandro no Instagram, o Sandro é showman. Eu falo isso pra todo mundo mesmo. Showman. Então quando eu vou mostrar esse Pires aqui, eu mostro com tanta emoção, que eu faço sem querer esse Pires. Mas aí quando a gente vai ter uma reunião, eu não vou ser showman 24 horas. Eu tô falando de negócio, tô falando disso aí, tô falando da minha vida, eu vou te mostrar um Media Kit. Eu vou conversar sobre a minha vida. Eu vou me apresentar pra você. Então eu não vou chegar fazendo um ao vivo. E aí, gente, não. Então, é interessante a gente falar, porque é o seguinte, quem te vê lá e fala assim, ó, nossa, acho que eu sou bravo, cara, não sou bravo. Cara, é não. bravo, meu. Não sou. Qual que foi? Você já te xingaram de. Qual, tipo assim, um xingamento mais pesado? Não precisa falar. Me xingaram? É. Eita. Não. Se for muito pesado, não precisa falar. Tô pensando, Sandro, eu acho que tem duas coisas. Primeiro que tem uma música muito antiga chamada Sonho de um Palhaço. Sonho de um Palhaço. Depois Quem? dá uma Depois eu vou dar uma gugada. Antônio Isso. Marcos. Eu não sei se a letra é dele, mas a interpretação dele e é... Puta vida, é um negócio de chorar, uma música emocionante. E tem uma frase que diz que o palhaço pinta a cara pra viver. Sim. Né? O palhaço pinta a cara pra viver. Você como influencer... Não, aperta o botão. Não, acho que vai fazer muito barulhinho, ó. Vamos ver. Isso. Só um minutinho aqui, gente, rapidinho aqui, que eu preciso tomar oferecimento do Café Kill. Café Kill, por favor, faz um arroba. Conta, eu tô só pedindo isso, cara. Conta do seu desejo ao Café Kill. Não, eu falo mesmo. Você produziu o Instagram do Café Kill. Instagram Kill, por favor. Você imagina, eu como garoto propaganda do Café Kill, vai ser um sucesso, cara. Olha essa história aqui, por favor. Então, tem uma coisa que é o arquétipo do apresentador, né? Quando a gente está num podcast, mas na verdade a gente está num programa, né? Sim. É um bate-papo, mas é um programa, sim. Né? Um podcast que pode durar 5 horas, ele continuará sendo um programa, né? E então, programas têm apresentadores, né? Tem entrevistadores e entrevistados. Então, cada um tem o seu arquétipo. E cada um tem, claro, que a persona do apresentador tem muito a ver com as coisas que ele acredita, e da apresentadora com as coisas que ele acredita. Então, por exemplo, durante a pandemia, as pessoas brigando por causa da vacina, não tem como não ficar bravo. Sim. Né? As pessoas brigando por causa da máscara. Sim. Né? As pessoas brigando por causa de política e gente morrendo. Sim. Né? Então, às vezes, eu tenho que dar uma... pesada na mão. Não vai ser muito gravado, Caio. Nossa, porque é o meu arquétipo, é a minha persona apresentador. Sim. Mas é no sentido de defender o interesse coletivo, né? Sim. Acabei de ouvir, vindo para cá, que 90% dos adultos brasileiros, graças a Deus, tomaram vacina. Sim. Pelo menos a primeira dose. Então, 90% dos adultos brasileiros estão mais protegidos, pelo menos se não totalmente protegidos, sim, do vírus. E o que a gente espera é que todo mundo esteja vivo, inclusive para continuar brigando. Né? Porque do túmulo não dá para fazer campanha nem para Lula nem para Bolsonaro. Não tem como. Então é isso. Agora, sobre xingamento, cara, eu tô pensando... eu acho que os xingamentos mais... Tem muito hater? Tem. Verdade, que eu tenho. Tem. Eu acho fantástico. Você fala assim, mentira. Eu acho, gente, sabe Mas que uma eu coisa acho? que eu parei de fazer é responder. Eu respondia muito.
eu brinco com eles. Por exemplo, teve um aí que falou que eu tô... Bom, quando você me conheceu, Caio, você viu que eu teve uma grande mudança no meu corpo por causa de atividade física, tá? Então teve um aí que falou que eu tava doente. Então eu coloco música, eu acho divertido, eu printo e eu faço conteúdo em cima do hater. Eu acho que eles ficam tão nervosos, eles falam, não, é mentira que ele tá zoando. O hater quer ser você, né? O hater, na verdade, é uma pessoa muito próxima, tá? Porque a pessoa... Não, eu acredito muito nisso, Caio. Pra mim, hater não é uma pessoa de longe. Não. Pra mim, eu acredito muito que é uma pessoa muito próxima. Você acha que é próxima do seu círculo de amizades? Eu acho. Será? Eu acho. Porque a pessoa muito de longe tá nem aí pra você, meu. O Caio Bortolão, o Sandro, deixa o Sandro lá. Agora, sempre é o quê? Pode perceber que o hater sempre vai pegar uma fisgadinha. Você começa a notar que é aquela fisgadinha. Olha só, 33,3% das pessoas vão gostar de você. Você pode fazer o que você quiser. 33,3% das pessoas não vão gostar de você. Você pode fazer o que você quiser. Né? Então, entre as pessoas que gostam de você, está sua mãe, por exemplo. Por favor. Nossa, misericórdia. Entre as pessoas que não gostam de você, tem pessoas que não gostam por razões objetivas, tem pessoas que não gostam por razões objetivas. Né? Tem pessoas que gostam tanto de você que sentem muita raiva de você. Né? Que o sentimento inversamente proporcional ao amor não é o ódio, é a indiferença. É a indiferença. Né? Então, quando a pessoa destila ódio, provavelmente ela goste muito de você. Ou já tenha gostado muito de você e tenha ficado, sei lá, magoada, puta da vida por alguma razão. E 33,3% das pessoas estão cagando para você. Tá nem aí. Né? Então, quer dizer, um em cada três gosta de você, uma em cada três não gosta de você, uma em cada três caga para você. Sim. Então, eu acho que a gente tem que se esforçar para ganhar essa, né? Em cada três, ganhar essa segunda pessoa. Sim. Que não gosta de você, ou que não gostava de você, ou que, enfim. E não é fácil, né? A gente não vai agradar todo mundo. Jesus Cristo não agradou todo mundo. Sim. Eu digo que é muito complicado, né? Agora, o que eu parei de fazer é responder. Porque teve uma fase que eu respondia tudo, eu dava umas patadas. E aí eu comecei a perceber que nem sempre quem está ali batendo em você... que está batendo em você existe. Né? Na internet o que tem de fake. Valentões. Né? Valentões. Mas o cara é tão valente que ele não aparece com o nome dele, com a identidade dele. E é muito louco, sabia que os meus haters, Caio, não me xingam nada sobre a minha vida sexual não, tá? É muito louco isso. Eles nunca eu fui ofendido. Eu tô falando sério. Mas por que ofenderiam? Não, porque existe sempre, né? Não sei o quê, bicho. Não tem. Não tem. O meu negócio é o seguinte, volta pro barraco da onde você veio. Eu fico chocado, eu falo, meu Deus do céu. Não, eu fico chocado. Eu falei, ei, minha senhora, calma aí. Então volta pro barraco onde você veio. Você é uma mentira. Eu adoro esse você é uma mentira. Eu falo, mas quem é a verdade? Eu fico pensando, quem é? Como que essa pessoa me conhece? Sabia que eu, antes, né, quando começou a dar umas pedradas assim, as pessoas, esses haters aparecerem, eu fiquei assim, nossa, eu ficava muito mal, mas hoje já não. Eu sou como você também, viu, Caio? Hoje eu respondo assim, não são todos que eu printo e faço conteúdo, porque tem uns que não é nem interessante, mas que quando eu posso, quando dá, eu acho fantástico. Eu estou lembrando de uma passagem mais ou menos recente, que foi o debate entre os candidatos a prefeito do ano passado. O Mário e o Murilo. Sim. E num determinado momento do debate, eu dei mais um tempo para que os dois falassem. Sim. Mas as regras do debate são muito rigorosas, né? Sim. São rígidas. Então, eu não posso dar 1 minuto a mais para você e não dar 1 minuto a mais para o seu oponente. Então, naquele momento, eu dei 1 minuto a mais para o Mário e 1 minuto a mais para o Murilo, para que ambos falassem um pouco mais, porque o nosso debate foi o último, né, antes do segundo turno. O debate foi na sexta-feira, a eleição foi no domingo. E aí teve uma turma que criticou aquilo. Você perguntou de hater, eu estava tentando lembrar de uma situação específica, né? Então, o que eu posso responder numa situação dessa? Se eu tivesse dado 1 minuto a mais para o Mário e não tivesse dado esse mesmo 1 minuto para o Murilo, tudo bem. Se eu tivesse dado esse minuto para o Murilo e não tivesse dado
para o Mário, mas Sim. cada um dos dois recebeu o mesmo 1 minuto ou 1 minuto e meio a mais para terminar as suas explanações. Teve gente reclamando disso. Então, sempre vai ter, 1 em cada 3, sempre vai ter um reclamando do que você falou, do que você fez, do seu sucesso ou do seu fracasso. Sabe, uma coisa impressionante, né? As redes, elas... se você não tomar cuidado, você é triturado por elas, né? Opa. Elas impõem algumas Você fica até doente, tá? obrigações para você que não são muito legais, não são saudáveis, Não. né? Emocionalmente saudáveis, né? Porque você viu o Enigma das Redes na Netflix? Não vi, me pediram para mim assistir, eu vou ter Mas que assistir. veja, o número de suicídios de crianças, né? Com 11, 12 anos é criança. De meninas com 11, 12 anos operando o nariz porque acham que o nariz é muito grande, Sim. ou colocando silicone porque acham que tem pouco peito, entrando em depressão porque tem menos like que a coleguinha, se achando feia, né? Então, isso é recorrente, aí você tem que estar preparado para isso. Eu, por exemplo, não tenho mais colocado coisas da minha vida pessoal em rede social. E é um compromisso comigo mesmo, eu não vou publicar mais nada da minha vida pessoal. Mas é uma questão de onde você se encaixa, né? Você Sim. é um cara do entretenimento, que entrevista também, mas é um cara... Essa coisa do showman é isso mesmo que você faz. Sim. Eu apresento um programa de notícias e de opinião. Então, a minha vida pessoal eu acho que não tem interesse nenhum, né? O que eu comi, onde eu fui, foto com namorada, foto de passeio, até porque eu acho que se você quebra o pé e põe a foto do pé quebrado, você vai ter 1.500 likes, né? Mas é bem isso. Se você troca de carro, você tá fudido, né? Você tá louco? Então não... Não, mas é como assim, né, Caio? As pessoas não torcem por você, né? As pessoas Não. querem que você se arrebente, Não, né? na verdade, eu falo assim pra todo mundo assim, tudo bem, minha vida ali, criador de conteúdo, fantástico, é legal, bacana. Mas não é tudo que eu mostro. Tem coisas ali minhas que ficam no pessoais. Que são suas. Não, são pessoais, entendeu? A gente tem que entender isso, sabe? E é como você, se você fez esse propósito com você mesmo, tá certíssimo, entendeu? Porque você é uma pessoa pública aqui na cidade. Se eu não sabia, tá sabendo agora, entendeu? Porque você é mesmo. É igual eu te perguntei, eu falei assim, a gente brincou aqui, né? Nós estávamos falando antes de começar. Eu falei, eu não consigo ver o Caio Bortolano à noite. Eu não conseguia ver. Hoje não mais, viu? Hoje não mais, mas tô velho, não. Tô cansado, não quero mais sair de casa. Não, mas não é bem assim não, Caio. Mas eu não conseguia ver você na adolescência. Tipo, Sabe por que você não me via na adolescência? Porque você é muito mais novo do que eu. Sim, com certeza, mas eu não consigo nem imaginar. Você foi no baile do Havaí do nosso clube, não? Não, eu frequentei sim. Baile do Havaí aqueles grandes bailes que paravam a cidade. Que tinha mesmo as melancia bonita, rica, né? Umas pessoas bonitas, eles se vestiam de ula-ula mesmo. Imagina, o baile do Havaí do nosso clube parava a cidade. Não, era de verdade. Né? Porque a mulher tinha que fazer o cabelo, a maquiagem, comprar roupa. Não, era de verdade. Para os homens sempre foi mais fácil, né? A gente tinha que ter uma calça branca que a gente podia usar todo ano a mesma. A mesma. É isso. Usava. É isso. Usava 10 anos a mesma calça, se servisse, né? E uma camisa colorida. Sim. Né? Mas as mulheres não, faziam uma grande produção. Então, eu sou dessa época, das coisas que eu te contei. A minha adolescência, a minha juventude, eu ia nos eventos do Galba, eu ia nos eventos do Roberley. Eu nunca fui muito bom de criar fantasia. O Bruno, meu irmão, ganhou acho que 2 vezes o concurso de fantasia do Roberley. Fantástico. Meu irmão uma vez foi de Glu-Glu. Lembra do Glu-Glu do Pânico? Não do Gugu, do Glu-Glu do Pânico. E uma outra vez acho que ele foi de Shrek. Com a fantasia completa de Shrek. E ganhou 2 troféus do Roberley. Uau. E devolveu os troféus, né? Porque nós fazíamos a promoção do evento. Então o Bruno, como dono do veículo que fazia a promoção, não podia ganhar o prêmio, né? Sim. Então ele subia no palco, recebia o troféu e acho que, na verdade, o troféu, acho que ele ficou, o troféu, a medalha, se é que dava troféu e medalha, acho que nem dava troféu e medalha, mas o prêmio ele devolvia, né? Porque o prêmio era, sei lá, uma viagem, alguma coisa assim. Alguma coisa assim da Pool.
que ganhava, isso mesmo, acho que era um troféu, Isatupu alguma coisa, do Roberley. Então, nessa época que eu tava lá, na festa do Roberley, na festa do Galba, na festa do Gran, do nosso clube, você tinha 7, 8 anos, por isso você não lembra de mim. É isso E mesmo. não tinha celular também, né? Não tinha como fazer marcação. Eu lembro, cara, primeiro das colunas sociais, né, que a gente citou aqui, e depois de uns sites que cobriam balada, Agito Limeira, Sim. Clique Limeira. Tudo Limeira. Eu lembro. E aí a gente tinha que esperar, se a gente fosse numa balada, na Bombata, que depois virou Touch, no mesmo lugar. Ou na Weekend, na antiga Weekend. Você tinha que esperar até sair as fotos no site. Não era assim, né? Você chegava lá, o cara tirava uma foto sua, você estava lá com um grupo de amigos, ou você estava com uma menina lá, o cara tirava uma foto. E depois, para ver a foto, demorava, se a balada fosse no sábado, demorava uma semana. Uma semana, mas era assim mesmo. Era igual a coluna social. A internet, rede de escada, demorava para... Aí eu passava tanto nervoso. Demorava para entrar na página. Nossa, né? era tão difícil para carregar. Demorava 2 dias para carregar aquela página. Era muito complicado o IG, né? E olha como as coisas mudaram, né? E o Caio hoje é virtual. Como que é o Caio virtual aí? Como você se adaptou a isso aí? Tipo assim, ó. Ei, gente, chegaram aí essa galera aí que é tudo muito rápido, muito mais prático aqui, ó, no celular, pá. Como que foi para você? Porque você sempre teve ali a rádio, né? E como que foi para você? Hoje, internamente, né, e isso é o que é visto pelas pessoas, nós fizemos uma transformação muito grande do negócio, né? Mudou a natureza do negócio. No fundo, é tudo a mesma coisa. A gente usa termos mais bonitos para explicar a mesma coisa. Sim. O que eram os antigos comunicadores do rádio, se não influenciadores? Sim. Né? Eu vou citar um da televisão, para não parecer que eu estou puxando brasa para minha sardinha. O que era o Chacrinha, se não um grande influenciador? Velho guerreiro. Né? O Sim. que é o Silvio Santos, se não um grande influenciador? O Gugu, o que foi o Gugu, o que foi, ainda é o Faustão. São grandes influenciadores, só que em outras plataformas. Sim. Então, é como se eu dissesse para você que quando a minha mãe era criança, passava na frente da casa dela uma carroça com um galão de leite e a minha avó saía na porta da casa com um galão menor e enfiava aquele galãozinho no galão maior para encher de leite. Sim. Né? O padeiro circulava o cavalo com a carroça e os pães iam na carroça do padeiro. Sim. Ele ia vendendo quase de porta em porta. Sim. Mas o leite era daquele jeito que o leite chegava em casa. Depois foi para o saquinho, depois foi para a embalagem Tetra Pak e hoje está na embalagem que tem a tampinha de rosca, que é muito mais prática. E no futuro, não muito distante, a gente vai tomar uma pílula, acho que hoje já tem, que é equivalente à quantidade de leite que você precisa tomar por dia. Que loucura. Mas é leite. Então, a comunicação, ela continua sendo o que ela sempre foi. Ela continua dependendo dos talentos como sempre dependeu. Quando eu olho para você, quando eu olho para a Prima Engate, quando eu olho para em medidas diferentes, quando eu olho para a Joyce, quando eu olho para a Marina Vidotti mais nichada, agora me ajuda com os nomes que... tem uma que é excelente, totalmente nichada, é linda, é Boareto. Marília Boareto. Marília, tudo bem. A Matosati. A Matosati. Que é um puta de um talento, é ótima. Eu vejo em vocês, não vejo influenciadores em vocês. Eu vejo comunicadores em vocês. Eu vejo apresentadores em vocês. É óbvio que eu estou me referindo ao que eu acho ser a nata dos influenciadores aqui de Limeira, porque deve ter uns 1.500 aqui em Limeira, uns 1.500, 2.000 influenciadores. Tá nascendo agora na Santa Casa. Brota no chão, né? Esse menino tá caindo aí, ó. Brota no chão. Brota. Bons, com conteúdo, com qualidade. Mas eu tô criticando não, viu, gente? Calma, viu? Muita calma nessa hora. Não, mas com vocação para esse trabalho. Sim. São esses que eu citei, mas alguns que devem ter passado batido e eu acabei me esquecendo de citar. Mas são comunicadores, essencialmente são comunicadores, só que estão em outras plataformas. Sim. Né? Eu sempre disse isso, vou tomar a liberdade de usá-la como exemplo. Para a Prima Engate. Eu olho para a Prima Engate, eu vejo na Prima Engate uma Fátima Bernardes, uma Hebe Camargo. Sim.
Eu acho que a Pri é uma comunicadora. Talvez ainda falte um pouco de coragem a Pri para fazer determinadas coisas, né? Talvez ela se segure ainda, mas ela tem o nome de influencer, mas ela é uma comunicadora. Sim. E então a transformação para a gente é muito tranquila a partir do momento que, primeiro, que nosso conteúdo sempre foi gratuito, sempre chegou às casas das pessoas sem cobrança. Segundo, que a gente sempre trabalhou com talentos. Quando você falou, pô, você tem 50 pessoas para carregar? Não, são essas 50 pessoas que me carregam, porque nós temos grandes comunicadores lá. O Cezinho é um grande comunicador, o Japão é um grande comunicador, o Robson é um grande comunicador, a Débia é maravilhosa, a Larissa é maravilhosa. No jornalismo, a gente tem os melhores talentos do jornalismo. A Nani, tem uma menina que começou a trabalhar com a gente faz pouco tempo agora, chamada Giovanna Rovari, é um craque, um talento. Recentemente nos deixou a Tayla Ramos, que foi para a Globo, saiu da educadora para trabalhar na Globo, fazia o meio-dia comigo. A Tayla é espetacular, a gente vai ver a Tayla logo no Fantástico, logo no Jornal Nacional. A Mariana Antonella e as outras meninas que trabalham com a gente lá, a Maíta, a Ana Paula. São todos profissionais muito bons aqui, que se eu ficar nominando eu vou acabar esquecendo de algum, já estou esquecendo. Mas são profissionais muito talentosos que, na verdade, só tem que se adequar à plataforma. Sim. Como seria para você se você fosse fazer um programa de rádio? Porque o programa de rádio hoje não é só rádio, tem imagem, tem um estúdio que lembra muito um estúdio de televisão, tem uma edição que lembra a televisão. Sim. Como esse programa que você está fazendo aqui, é podcast, mas é programa de televisão. É um programa de televisão. Programa de televisão. Então, eu acho que cercado de gente boa, com talentos e com pessoas dispostas a aprenderem essas novas técnicas, a se adequarem, né? Porque todo dia a gente leva uma surra de um negocinho chamado algoritmo. Você leva uma surra também, Sim. Eu levo uma surra no Instagram, no Facebook, no soco. YouTube. Todo dia os caras mudam o algoritmo. Eu acho difícil, viu, meu? Todo dia. Que os caras querem que a gente invista. Sim. Né? Então, crescimento orgânico é hoje uma coisa praticamente impossível. Né? O crescimento tem que ser impulsionado, patrocinado, e aí vira um saco sem fundo. Não, você fica toda hora ali, ó. Aí quando você junta todas as plataformas, né? Você fala da Stereosom, onde você vê a Stereosom? Você vê a Stereosom no Instagram, no Facebook, no YouTube, no portal, no aplicativo, ouve a Stereosom no rádio, ouve a Stereosom no aplicativo, ouve e vê o estúdio. A educadora, então, nem se fale. A educadora é televisão. Então, você ouve e vê a Stereosom na internet, no portal, no aplicativo, a educadora. Na internet, no portal, no aplicativo, no Facebook, no YouTube, no Instagram, na televisão por assinatura. Né? E por que esse modelo ele obtém algum resultado, algum sucesso? Porque é tocado por gente talentosa. Não Sim. eu, mas as pessoas que me cercam. Né? O Bruno e eu, acho que a gente entra na parte do que o Lucas aqui e o outro menino, me perdoe o nome, Renato, o Lucas e o Renato aqui, fazem, que é carregar piano, quebrar pedra, né? Que é o que a gente faz Sim. todo santo dia, para garantir condições aos talentos, para que os talentos se desenvolvam. Então, pode parecer coisa diferente, mas para mim é a mesma coisa. E a gente briga pela mesma coisa, que é a audiência. E o que paga o nosso negócio é a mesma coisa que sempre pagou. Pagou o jornal, a televisão, o rádio, a publicidade. Então, a equação é a mesma. Sim. Só que ao invés do leite que a minha avó, Dona Cida, pegava lá com o jarro. Com o jarrinho. E hoje a minha filha vai tomar na caixinha Tetra Pak ou numa pílula, mas é leite do mesmo jeito. Então é isso. Velho, acho que eu falei demais, né, cara? Não, vocês não. Tô olhando pro relógio aqui. Não, eu tô falando faz tempo. Não, mas você vê que eu tava deixando você falar porque eu ia encerrar. Você me deixou à vontade. Não, mas eu ia encerrar nessa parte mesmo. Eu queria saber o que o Caio achava. E o Caio falou mesmo, viu? E novamente, Caio, eu vou falar um negócio pra você, viu? Eu vou começar novamente falando. Eu não sabia que você ia aceitar esse convite. E eu fiquei muito feliz. E eu tô me achando, eu tô me achando mesmo, porque
eu estou com nomes muito grandes aqui na cidade. Eu vi o Ângelo aqui, Isso, né? o Ângelo Responsa veio. sentar nessa cadeira que o Ângelo sentou, né? Menino, deixa eu falar um negócio pra você. Então, foi assim, pra mim tá sendo tão à vontade, Caio, sabe? Eu convidar mesmo as pessoas pra vir aqui, não fazer uma entrevista, mas um bate-papo gostoso, como você ficou à vontade. Muito obrigado. Eu fico muito feliz mesmo. E olha, fique bem ciente que o slogan pode ter mudado, mas continua ainda a Rádio do Povo, que é a Estéreo Som, tá? Obrigado. Ele pode mudar, mas eu acho que sempre vai continuar a mesma coisa. Foi uma satisfação, viu? Eu ter passado pela Estéreo, e eu sei que as portas estão abertas lá. Eu sei disso. Pô, a gente tem projetos prontos pra você. Olha esse cara. Você não quis falar, eu não vou dizer aqui o que você não quis falar, o que você respondeu na época. Pesado, não. Mas pra mim, vai saber que a gente pode sentar e conversar sim, porque comigo não tem erro. E eu vou falar novamente. O Sandro ali... quanto tempo, Caio? Pelo amor de Deus, vamos lá. Que você passou por lá? Vamos lá. Putz, grilo, uns 5, 6 anos? Isso, 5, 6 anos. Não é o mesmo Sandro, desculpa, gente, tudo muda. E eu falo mesmo, amadurecimento. E hoje o Sandro carrega um amadurecimento de estar... Quando eu mudei... Qualquer dia eu vou correr com vocês, com a Pri, com quem mais que vai amar. Vamos embora, por favor. Vocês vão correndo, eu vou de moto, pode ser? Vai ser uma satisfação, pelo menos você vai jogando água na gente, entendeu? Isso é ótimo. Cara, eu fico cansado só de olhar. Não, é uma delícia. Não, sábado agora nós vamos fazer 12K, vai ser ótimo. Então é muito gostoso. 12K, sem parar. Vai. Lá na Bandeirantes, não, na Limeira Piracicaba. Limeira Piracicaba. Puta, que delícia, velho. Então, que horas começa? 5 horas da manhã? É isso mesmo. Tá tudo que eu quero pra minha vida. Era um desejo. Tem que acordar às 4 da manhã. 4 horas, botar tênis. fazer uma meditação, pedir gratidão e meditar. Puta, meu, tudo não que eu quero. Não é maravilhoso? Véio. Não, Caio, pelo amor de Deus. Fica assado ou não? Não fica. Eu fico imaginando. Não fica só porque a gente coloca um shortinho. É diferente. Deve ser gostoso. Não, né? É uma delícia. A sensação é incrível. É muito bom. 5 horas da manhã. 5 da manhã, mas antes tem a gratidão, porque você sabe que... Aí corre até umas 10 da manhã. Não, a gente termina, umas 8 horas, calma, aí depois a gente vai tomar café, faz toda uma linha, tem toda uma rotina que os seguidores conhecem. E come umas coisas boas também, tipo barrinha de cereal. Não, a gente come omelete. Olha que delícia, omelete. Omelete, é outra coisa. Toma uma cerveja a hora que termina. Isso aí eu acho que a Pri toma quando ela vai pedalar com o esposo dela. Mas é isso, a gente toma café, a gente faz uma linha, come um mamão. Nossa senhora, eu vou, cara. Agora que você falou que toma café e come um mamão, bicho, eu vou, cara. Caio, muito obrigado, viu? Eu tô brincando aqui porque eu comecei falando de remédio. Parece que eu admiro a disciplina de vocês. Eu falo brincando porque eu sou um cara sedentário, infelizmente. Eu preciso mudar isso. Ano que vem eu vou fazer 45 anos, né? Então, o exercício prolonga a vida, né? Você emagreceu quantos quilos? O meu, eu já cheguei agora ao limite 25 quilos. 25 quilos. Não, já foi já. E aí eu encontrei amor no cross. Tanto que eu vou competir em fevereiro. Que é aquela coisa gostosa também de levantar pneu de caminhão, louco, é uma coisa corrente. Isso, o povo grita, joga as coisas pra cima, é uma loucura. Eu peguei amor por isso aí, tanto que eu me machuquei todinho. Tem uma profissional também linda, maravilhosa, ela é da Rede Família, chama Ana Cecília. Ana Cecília. Mas a Ana não é de Limeira, é de Rio Claro. Sim. E ela faz crossfit. Então eu sigo nas redes sociais, eu fico vendo ela fazendo crossfit. Eu ganhei uma hérnia só de olhar ela fazer os exercícios dela. Mas é uma coisa muito louca, porque você tem que gostar muito. Quando eu cheguei no cross, primeiro, o meu emagrecimento foi o quê? Hípica, tá? Igual eu falo pra todo mundo, não vem com esse papinho que você não... porque tem que ir na melhor academia. Não. Nós temos grandes lugares aqui em Limeira. Que eu vou de graça, né? De graça, frisão, entendeu? Que eu comecei ali na Hípica. Naquela escadaria da Hípica, aquela escadaria ali teve muito suor ali no Sandro, entendeu? Suei muito ali, subindo e descendo, fazendo escada. Qual escadaria da Hípica lá, que fica lá do lado. Tá, agora sei. Maravilhosa. Então subir e descer lá, fazer aquela escada. Não, eu passei muito lá, mas eu só olhava. Só ficava olhando pra ela ali, ó. E ela é bonita, Bonita. Então, ela é bonita. Beleza ela é de subir aqui. Aí eu falei assim, então comecei ali. Aí depois eu fui me jogando pra outras áreas. Cheguei à corrida, que a corrida emagrece muito. Emagrece mesmo. Mexe muito no seu psicológico. Aí eu me joguei no CrossFit.
de verdade, tanto que em fevereiro eu faço competição. Você imagina o Sandro na competição de CrossFit, que eu quero ir pra São Paulo fazer. Como é que é? Você tem que pular muro? Não, entra no meio meu Deus do céu. Não, entra no meio do barro, aquelas coisas tem, não? Esse daí existe essa prova. Gostoso ela também, chama né? Bravos. Ruim é picanha, Não, né? pelo amor de Deus, né? Mas sabia que o bom, Caio, sabia que... Petit gâteau é ruim, Não, né? Isso é pelo bom pra amor cacete. de Deus. Ó, na verdade, sabia que esse lance que a gente tá falando, tudo isso, é carregar uma grande responsabilidade, né? Nenhum momento dentro do meu Instagram eu falo para as pessoas, gente, não comam isso, não comam aquilo, porque é um grande erro. Como você falou também, você falou sobre o remédio. O PATS, é bom? Você deixou bem claro, não sou médico, é como eu. Muita gente fica me pedindo várias coisas. Não sei o que, não, eu não sou da área como profissional nutrição, da nutrição, fisiologia. Não. Então eu falo o que fica bom pra mim. Agora não significa que pra você vai ser interessante. Pelo amor de Deus. Entendeu? Você tem que tomar muito cuidado. Pô, mas como é que é a competição? Só conta pra A não ir embora curioso. Não, a competição é o seguinte, tem várias. Como chama? Sobe em corda, não? Opa! É. Eu tô todo ralado de tanto subir corda. Sobe corda, a gente faz de ponta cabeça, flexão. Porra, flexão de ponta cabeça. De ponta cabeça, Caio, é muito louco, entendeu? A gente faz, por exemplo, vamos pular 400 cordas. Que isso, cara, tá louco? O dia que o cara falou 1150, eu falei, você tá de brincadeira comigo? Como é que é isso? De flexão de ponta cabeça? Aí a gente vira de bananeira e faz a flexão mesmo. Aqui, ó, de ponta cabeça. É muito interessante, é muito louco. É muito louco. Eu vou te mandar um vídeo. Manda. Não, manda mesmo, porque é muito louco. É muito louco. Então você fica assim... Próxima vez que você for fazer, você pode fazer por mim, não? Quando você terminar a sua série, você faz uma pra mim? Várias pessoas falam pra mim, Sandro, faz aí 50 pra mim. Tranquilo, sem nenhum problema. Mas a flexão, temos... E aí tem o levantamento do pneu. Copo. Do pneu. Do pneu. São várias... São quilos diferentes, né? Eu, por exemplo, eu sou júnior, tem uns caras lá, teve um último agora, competição, Caio, você não tem noção, tinha um senhor de 76 anos. Que maravilha, né? Você visse o corpo do cara, tô falando sério, fibrado. Coisa que, tipo assim, eu fiquei pensando, será que eu chego ali? Não, de verdade. 76 anos, anos, você não tem noção. Eu me arrependi de não ter tirado foto do cara. Ele levantava um pneu assim, ó, da Pirelli. Aqui, ó, pá. Na maior calma e tranquilidade. Eu ficava assim, que? Não, você tá de brincadeira. Mas também deve dormir às 8 horas da noite, acordar às 3 horas da manhã, só treinar. Faz a gratidão, é isso, entendeu? Faz a gratidão, entendeu? Qual que é a graça da vida desse homem? Meu Deus, mas às vezes é a vontade dele, né? Pelo amor Desculpa, de Deus. Eu tô falando demais, eu tô brincando. Não, imagina. Caio, obrigado. Obrigado, Sam. Por você obrigado, ter vindo Lucas, aqui. Renato, obrigado. Foi um prazer estar aqui. Eu tenho que só agradecer e fique bem ciente disso, viu? E é muito real, tá? O meu carinho, não só por você, por toda a sua família. Muito obrigado, recíproco. Tá? Muito obrigado Maria mesmo. também gosta muito de você. Não, por favor, mande beijos, abraços a todos. Mando tá? sim. Muito obrigado de coração. Obrigado e... Eu agradeço mesmo. Agora você me devolve a visita. Não, por favor, eu vou mesmo, tá? Deixa eu agradecer o meu time que é incrível, fantástico. Obrigado mesmo, tá? Obrigado. Faltou mais 2 pessoas aqui hoje no estúdio, que ficam... Nossa, elas fazem um giro aqui, elas mostram que veio, tá? Ó, muito obrigado você que nos acompanha aí, tanto no YouTube ou também no Spotify, que eu acho chiquérrimo falar Spotify, tá? Hoje eu tive com o Caio Bortolan, que não briga serviço, é nervoso à tarde, mas depois que ele desliga o microfone, ele fica legal, tá, gente? Muita calma nessa hora, tá? Mas, obrigado mesmo, e a gente volta pro... É o 8º? O Caio é o 7º episódio? 7º episódio. A gente volta pro 8º, claro que eu não vou falar quem é o convidado, mas vocês vão ficar cientes aí, vocês vão gostar bastante. Obrigado, viu? Até mais.